Bom dia, boa sexta-feira, aqui é Douglas Omite, mais um vídeo sobre o Petit Lenormand. Hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas acham polêmico, né? Que é a relação do Petit Lenormand com o cristianismo, tá? Se a gente falar da origem do Petit Lenormand, falando dos dados históricos mesmo, o Petit Lenormand ele tem uma relação com o cristianismo, porque na época que ele foi criado na Alemanha, lá em 1798, quando surgiu o primeiro Petit Lenormand, que é esse aqui do Johann Caspar Hechtel, né? Que é esse protótipo do Lenormand, né, o Jogo da Esperança, existia uma lei que proibia publicações que não tivessem relação com a revelação, que seria a Bíblia. Então, se você fosse fazer qualquer livro, jogo, você tinha que ter uma relação com a Bíblia, alguma menção à Bíblia, senão essa publicação poderia ser vetada, ela teria muita dificuldade de ser publicada. Então, o Johannes, ele, quando publicou, ele teve que pôr elementos bíblicos no Jogo da Esperança, justamente para que ele pudesse fazer com que essa publicação fosse realmente para frente. Claro que ele pôs ideias, assim, a gente acha hoje pelos estudos, principalmente a Carla Souza trabalha muito no estudo de procurar essa raiz histórica, e é dela esse conteúdo que eu estou falando, tá? Essa é a pesquisa dela, que é fantástica. A gente acha que tem ideias iluministas ali no meio, sabe? Ele usa certas menções ao iluminismo dentro das cartas. Mas, se a gente falar de origem, ele tem realmente símbolos cristãos, tá? Referentes nas cartas. O próprio, por exemplo, a carta da estrela. A carta da estrela representa o batismo, sabe? Como o batismo tem um simbolismo de a estrela que te guia, a partir do momento que você é batizado, você tem a guia da igreja, da estrela da igreja, né? Essa é a referência da estrela. Outra carta muito importante é a carta da criança. A criança representa o menino Jesus. E essa borboleta que essa criança está atrás significa a transformação que tem na vida da pessoa quando ela conhece a mensagem do menino Jesus, tá? Então você veja que são símbolos cristãos, né? Você tem outra menção, é a âncora, tá? A âncora significa fé, é uma menção à fé que nos sustenta e nos dá força para se manter na vida, tá? Nos ancorar na vida através da fé que a gente enfrenta as tempestades e as dificuldades. Então são símbolos cristãos. Uma passagem bíblica, né? Os peixes é a carta que está associada à abundância, à prosperidade, justamente referindo àquela passagem bíblica da multiplicação dos peixes, né? Daí vem os peixes relacionados à abundância. Essas são algumas passagens, né? A própria lua, por exemplo, né, que está falando em brilhos e honrarias dentro da escola tradicional, da escola europeia. Por quê? Porque segundo a lua, ela brilha segundo o sol. O sol ilumina ela e ela brilha conforme o sol. Então a referência que se faz é que o homem vai brilhar e ter honras na vida conforme Deus ilumina a sua vida. Uma relação aí de sol, né, como o princípio divino, que ilumina a lua para ela brilhar, e assim como Deus ilumina o homem para ele brilhar na vida. Tá? Então, esse é outra referência. Tem referências históricas no Petit Lenormand, o próprio, por exemplo, o rato é uma referência à peste, né, que pegou a Europa aí muito tempo, tudo, né? Até parece que o Johannes ele morre logo depois que faz o Petit Lenormand da peste, vítima da peste. Tá? Então são referências históricas. Ah, mas isso faz com que eu tenha que entender o cristianismo, ser cristão para trabalhar com o Petit Lenormand? Não necessariamente. Você pode, são símbolos. Então você pode trabalhar esses símbolos de forma diferente. Né? Ele tem muita, por exemplo, você pode, aqui no Brasil é muito comum a associação com os orixás da Umbanda, do Candomblé. Então você pode associar, por exemplo, a montanha Xangô, né? Ogum aos caminhos, a carta dos caminhos, e assim vai. Então você pode fazer essas associações e você vai estar dentro de uma cadeia simbólica, tá? Então você estando dentro dessa cadeia simbólica, não existe a necessidade de você trabalhar com esses símbolos de forma cristã, tá? Mesmo porque se a gente olhar bem a cultura que produziu esse baralho era uma cultura extremamente misógina, né? Extremamente preconceituosa. A mulher ela é vista como algo frágil, que precisa ser moldada pelo baralho, né? Na época, ela precisava ser moldada para realmente se desenvolver. Ela é vista quase como uma criança. Você não precisa passar esses conceitos hoje, ter essa visão da vida de hoje. Essa é a visão que tinha-se na época. Mas você tem que entender como esse símbolo evoluiu e, a partir dessa evolução, conseguir trabalhar de forma atual com ele. Então, não quer dizer que ele tem essa raiz cristã que a gente deve... Ah, não, então não vou mais jogar o Lenormand porque ele é cristão. Não. Você pode adaptar conforme a cultura que você quiser. O próprio tarô é extremamente cristão.
né? Se você olhar, por exemplo, eu estou aqui com o tarô da Lois Carabeu, né? O Golden Tarot de Marselha, tá? Do Claude Bourdelle, de 1751. Tá? Aqui você tem, por exemplo, a torre, que é aquela referência à casa de Deus, né? Aquela passagem bíblica lá da Torre de Babel, que vem o fogo divino e derrota, que é o orgulho dos homens. É uma passagem bíblica que está se referindo aqui. E é interessante notar uma coisa que eu gosto dessa carta, que é pouco comentada, que aqui no alto, se a gente observar, ó, é uma lingueta de fogo, não é um raio. Tá? Por quê? Porque o raio era uma referência a Júpiter, que era o deus romano, ou Zeus, né, o deus grego. Tá? Então eles não utilizavam o raio nas cartas, porque o raio remetia aos deuses antigos, porque o tarô é bem mais antigo que o Lenormand, né? Ele é de 1380, 1400. Tá? Então ele existia justamente a lingueta de fogo, que representava o fogo divino punindo os homens. Tá? Então também uma passagem bíblica aqui. Né? A própria a carta do julgamento, ela fala justamente do dia do juízo final, onde os mortos se levantam para tumba para prestar contas. Então aqui também é uma referência bíblica. Então o tarô também tem essas referências, tanto quanto o Petit Lenormand. E nem por causa disso você deixa de ter tarô das bruxas, tarô celta, tarô nórdico, e assim vai. Tá? Então assim, a gente tem que entender o processo histórico desse símbolo, como ele evoluiu, mas a gente pode trabalhar ele dentro de conceitos modernos, dentro de uma visão moderna, atualizada, para a gente orientar o nosso consulente e quem estiver junto com a gente. Tá? Mas na origem dele, na sociedade que foi criado, ele realmente tinha uma visão cristã. Tá? Esse era a base realmente dele. E também o Lenormand está relacionado àquelas poemas, existiam poemas nessa época dele, né, 1700, 1750, que eram tipo contos que traziam mensagens morais, né, tipo... Tem o conto da rã com a cegonha, onde as rãs moravam num lago e queriam um rei. Eu posso até falar outro dia, fazer um vídeo só falando um pouquinho desses contos, sabe? Então ele é baseado muito nesses contos, nessas historinhas que eram contadas com princípios morais para que as pessoas entendessem. Vocês vejam, vamos se colocar naquela época, a cultura era muito pouco difundida, muito pouca gente sabia ler. Pouca gente tinha acesso à cultura. Então você tinha que passar através de símbolos, ideias, histórias que fossem contadas, que fossem de fácil acesso para as pessoas. E existiam essas histórias, né, que nem a raposa associada a essa questão do enganar, do ludibriar, né? Entende? Então existiam as historinhas para você passar isso para as pessoas. E essas historinhas foram retratadas no Lenormand, entende? Muitas historinhas estão aqui, através dos símbolos do Lenormand. Tá? Então foi essa junção do cristianismo. Tem por exemplo, o trevo tem essa referência à Trindade, a Santíssima Trindade, são 3 folhas do trevo, né? Você vê que o Lenormand antigo, deixa eu achar aqui o trevo pra gente... Ele não fala do trevo de 4 folhas, né? É o trevo de 3 folhas mesmo. E tem uma questão histórica do trevo interessante. Ó, é o trevo de 3 folhas no Lenormand antigo. E ele fala aqui da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. E tem a questão histórica do trevo de 3 folhas, ele ser uma carta que estava associada, foi a forma como a Alemanha conseguiu se reerguer depois da guerra. A época que o Petit Lenormand foi feito, a Alemanha tinha acabado de sair de uma guerra, e como eles conseguiram reerguer a economia? Plantando trevo e sendo pasto para o gado. Tá? E isso fez com que a Alemanha se reerguesse economicamente. Por isso que o trevo tem esse simbolismo na escola europeia de sorte, de renascimento, de uma coisa boa, porque o trevo na realidade tinha esse simbolismo para eles que ajudou a Alemanha a sair de uma crise econômica que estava. Tá? Outro detalhe interessante. Então, existem muitas coisas interessantes nesse sentido. Tá bom? Boa semana a todos, espero que gostem do vídeo. Me sigam aí no Instagram, Douglas Domit, no Facebook, Douglas Domit. Boa semana a todos, até semana que vem.